Deus, nós estamos aqui com muita alegria com o programa O Amor Restaura, né? Nessa segunda-feira aqui em Itapetininga, uma noite gostosa, uma noite, suave mesmo, que a gente sente muita presença de Deus. Então, Deus abençoe muito a cada um de vocês que estão nos acompanhando, que já peço para você ir compartilhando esse programa. Hoje, o programa, nós vamos falar um pouquinho sobre família, né? Falar sobre essa presença de Deus na família, que é muito importante, mas também de nós estarmos atentos a tudo que acontece com os nossos filhos, mas não só com os filhos, mas com a esposa e com o esposo. Então, já quero ir acolhendo a cada um de vocês e agradecendo mesmo do fundo do coração por você estar nos recebendo na sua casa, né, na sua vida. Isso é muito importante. Então, com o programa O Amor Restaura, o grande objetivo desse programa é levar essa presença de Deus a cada um de vocês. Hoje a dupla voltou, né? A dupla está aqui, o Clay e o Hudson. Então, Deus abençoe vocês por estarem aqui. Já queria agradecer e já tem uma música preparada para nós aí. Antes de eu apresentar, hoje nós temos um convidado, um irmão da igreja, mas também um profissional que se dedica muito à restauração da vida das pessoas, né? De voltar esse olhar à busca, né? Então nós estamos com ele aqui, logo mais já vou apresentar para vocês aí. Eu queria uma música para nós, seria possível aí? Bem bonita. O Hudson tá meio quieto hoje aí, né, Hudson? Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Eu queria já iniciarmos, né, esse programa com um texto que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, logo no comecinho, para que nós tenhamos um fundamento nesse escolher de Deus, nesse chamado, nesse plano de Deus que é a família. E ele está no capítulo 1, versículos de 26 e seguintes, e ele fala assim para nós: Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é um pequeno abrir do nosso coração para a gente compreender todo o sentido desse programa de hoje, de como Deus quer para nós. E eu já queria acolher, né, o Hugo, que é psicólogo, que é um grande homem de Deus, um homem de família, né? O pouco que a gente, não tenho muito contato com ele, mas os poucos contatos que eu tive com ele
foi de um grande amor que ele transmite para nós. Então, Hugo, seja bem-vindo, que Deus o abençoe por estar aqui conosco. Muito obrigado, muito boa noite a todos aqueles que nos acompanham aí pela TV, pelo Facebook. É uma grande graça de Deus, né, voltar à TVI. Em vários momentos já estive aqui, mas hoje é ainda mais especial para poder trazer um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida e pode fazer na vida de tantas famílias através daquilo que o Espírito Santo vai nos conduzir hoje. Amém. Como a palavra aqui, né, nos direciona nessa noite, Deus criou o homem em imagem, criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. E disse a ele, abençoai, abençoou e multiplicai-vos. Esses dias eu meditava um pouquinho e até uma pessoa tinha me questionado, mas na Bíblia não existe o casamento, né? Não existe a família, assim, uma instituição que Deus... E aí a gente usou, Deus colocou no meu coração exatamente isso, né? Porque a palavra é bem profunda quando ele fala assim para nós, Deus os abençoou. A bênção de Deus, o sacramento do matrimônio, o casamento, a família é uma bênção de Deus, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, Hugo, para nós, né, da sua vida, de todo esse processo, né, dessa caminhada em Deus, que você já tem uma caminhada longa, né, uma entrega, né, nessa presença de Deus. Sim, muito cedo eu comecei a caminhar na igreja, né, eu lembro da minha mãe me levando ali no grupo de oração da igreja Santa Rita, eu tinha lá por volta de 6, 7 anos, e muito temente a Deus ali desde pequeno. Eu me lembro de entrar no meu quarto e de orar e de pedir a Deus a graça de alcançar o reino dos céus, de pedir a Deus a graça de nunca entrar no inferno. Já ouvia falar dessas realidades espirituais e isso muito tocava o meu coração. E por volta dos meus 12 anos de idade, comecei então a caminhar em grupos de jovem, era sempre um dos menores da turma, participando da Santa Missa com frequência, buscando a oração do Santo Terço. E com 13 anos de idade, pela graça de Deus, eu conheci a minha esposa, né, que está lá em casa me acompanhando, né, com as minhas filhas, já devem até estar dormindo esse horário. Mas foi uma grande graça de Deus, aos 13 anos, eu conhecer a pessoa que Deus tinha colocado na minha vida. E muitas pessoas duvidaram, a começar talvez pelos meus pais, né, se aquilo era só um namoro infantil ou se de fato algo iria nascer dali. Mas Deus já sonhava com uma família, Diácono. Deus ele já sonha antes mesmo daquilo que a gente tem como propósito. Os propósitos dele a gente não conhece. Então, com apenas 13 anos de idade, a gente começa o nosso relacionamento dentro da igreja, buscando essas realidades espirituais, grupos de jovens, grupos de oração, participando por alguns anos de missa diária, buscando realmente uma intimidade com Deus. E isso fez toda a diferença na nossa juventude, na nossa adolescência, digo até na nossa infância, porque com 13 anos, né, era uma criança ali, mas fez toda a diferença nessa nossa caminhada. A gente pôde aprender muito com muitos pastores, né, com muitos sacerdotes, santos que direcionaram a nossa vida e com muitas pessoas também da igreja que sempre estiveram ao nosso lado, né, sempre ali puxando a orelha, corrigindo uma coisa aqui e outra ali, mas nos levando para esse caminho, né? Também os nossos pais nos orientando por todo esse período. Amém. E nesse processo, né? Nesse processo que você fala, você trouxe algo importante, né? Logo na juventude, nesse iniciar, nessa caminhada, né? Porque o jovem hoje, nós estamos deparando com vários momentos difíceis dos jovens hoje, né? Eu não diria assim que eles estariam perdidos, mas que eles estariam assim... em busca de algo que ainda eles não conseguem, vamos dizer assim, apalpar. E com isso eles acabam se perdendo, se decepcionando muito cedo. Você sente que você passou por isso ou não? Você já tinha essa certeza, né, nessa caminhada? Assim? Ali por volta dos 16 anos, né, eu já estava ali desde os 13 com a minha esposa namorando, eu passei por uma depressão muito forte. Precisei fazer uso de remédios, buscar médico psiquiatra, neurologista e também atendimento psicológico. Ali por cerca de uns 2 a 3 anos foi muito difícil esse momento, né? Tive muito apoio em casa com os meus pais, tive apoio da minha esposa, que na época era minha namorada, alguns amigos, sacerdotes, né? Lembro do Eber, né? Conversando com o Eber, com o Dari,
o Padre Alexandre e tantos que me acompanharam naquele momento. E um grande questionamento que eu fazia era: se eu estou na presença de Deus, como isso pode acontecer comigo? Né? Que muitas vezes a gente imagina que isso vem só de um contexto espiritual, se eu estiver diante de Deus isso não pode acontecer. Mas a própria palavra nos traz os profetas passando por momentos de dificuldade, a vida dos santos, muitos deles convivendo com essas realidades. E eu pude superar, primeiramente pela graça de Deus e pelo auxílio de todos aqueles profissionais que estavam inseridos. Esse momento de adolescência e de juventude é um momento de grande vazio. É claro que apegado em Deus, isso pode nos dar um novo sentido. Mas é um momento em que todo o nosso sentido ele se esvazia. E é o relacionamento de pai e mãe, né, nesse período difícil que você passou. Que eu vejo assim um fato importante, né, que você está nos trazendo e nós estamos vivendo. Infelizmente nós tivemos na nossa cidade essa semana uma jovem que tirou a sua vida, né? Talvez até passando por um momento desse de dificuldades e muitas vezes não tem um apoio, porque eu sinto muito em muitos atendimentos que eu faço, eu sinto os jovens falando assim: eu tento falar com meu pai, mas meu pai fala, depois ele conversa, não, isso aí não é nada, isso aí passa. Então talvez está faltando hoje uma certa valorização naqueles problemas que aparentemente para os adultos não seja nada, mas para ele é algo muito grande, que ele talvez não está sabendo lidar. E como que foi esse período para você? Os seus pais, você teve esse apoio, né? Vamos dizer assim, esse amor de pai que não abandona, que está junto? Sim, foi necessário porque eu tinha muita insegurança, né? E o jovem, o adolescente, ele é inseguro ali por uma natureza daquele momento, né? Eu não sou nenhuma criança, mas eu também não sou um adulto. Então isso acaba gerando muitos conflitos ali no coração desse jovem, desse adolescente. E eu me lembro sim de meus pais realmente estarem do meu lado, né? Eu também desde pequeno trabalhei, então com 12, 13 anos já estava trabalhando. E aí eles diziam: não, fica em casa, não vai trabalhar não se esforce tanto, você não precisa estar todo esse tempo dedicando dessa forma, levando as coisas tão a sério, você ainda tem muita coisa para fazer, né? Os estudos também, não precisa ficar tirando 10 em tudo, vamos com calma. E isso foi também um grande divisor de águas, me acompanharam também, né, nas consultas médicas. E hoje em dia eu sinto que muitas famílias sentem falta disso. Nós temos hoje o nosso celular que consome um tempo gigantesco. Né? Hoje eu saí de casa, era mais ou menos umas 15 para 6 da manhã, voltei para o almoço, entrei por uma porta, saí pela outra, e agora à noite estava lá umas 7h30, até agora há pouco, antes de vir para cá, e eu vi que não passei nem 2 horas com as minhas filhas direito, nem 2 horas com a minha esposa, e corri o risco dessas não 2 horas que passei passar no celular, né? E não saber como é que foi o dia delas, e não saber como é que as coisas se desenvolveram. Então isso suga demais o tempo dos pais, né? E em especial também o tempo dos filhos, né? Hoje uma criança com 10, 11 anos está com o celular na mão, e aí é difícil para o pai e para a mãe concorrer com o tanto de estímulos que se tem ali, em qualquer horário, né? Você pode ver o que você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Então acaba se levando o princípio do prazer. É muito prazeroso você ver algo que gosta, ou você conversar com alguém, mas isso em excesso tira todo o nosso sentido, né? Então o diálogo já está esvaziado, e aí se eu estou no celular, se o meu pai, né, a minha mãe, se os filhos estão no celular, isso também acaba diminuindo, né? Entre tantas coisas, mas a tecnologia que é tão positiva e que nos permite chegar à casa de tantas pessoas nessa noite, pode sim ter a sua via aí maléfica na vida das pessoas. Então é muito importante esse diálogo. Essa né? presença dos pais. A incompreensão muitas vezes dos jovens, porque os pais já passaram por isso. Sim. Você teve a sua idade lá, já passou por isso. Parecia que o mundo ia cair, né? Com 15, 16 anos, qualquer coisa pequena parece que vai nos derrubar. Mas não é assim que a coisa funciona. E quem passou por isso tem experiência, tem como nos ajudar, nos auxiliar. Exato. Eu queria trazer em cima disso que o Hugo está nos apresentando nessa noite, nos trazendo, né, trazendo da própria vida dele esse testemunho. Eu queria que você, que está em casa, pensasse um pouquinho. Talvez fale: nossa, mas em casa eu não tenho problema, o meu filho é um amor. Ele fica o dia inteiro no quarto dele. Esse é o grande problema, mãe.
Talvez, e esses dias eu atendi uma mulher, uma mãe, e eu queria trazer esse ponto aqui, se ela estiver me ouvindo, ela sabe porque eu falei o que ela deveria fazer. Ela falou assim: meu filho tentou o suicídio e eu não sei o que fazer, já não é a primeira vez. Agora eu dei tudo para ele, o último presente que eu dei para ele foi o carro. E aí eu falei para ela: mas mãe, você amou ele? E ela falou assim: não, eu dei tudo para ele. Eu falei: mãe, eu não estou perguntando se você deu tudo, estou perguntando se você amou, se você abraçou, se você esteve presente nos momentos difíceis da vida dele, se aqueles momentos que ele passou muito tempo num quarto. Eu costumo dizer na minha casa que as portas do quarto precisam estar todas sempre abertas, acesso livre para todos, porque a gente precisa ter e saber o que está acontecendo. Se um filho está ficando 2, 3 horas num jogo, eu vejo assim, ele está errado, porque ele está sendo influenciado por aquilo. Então o que o Hugo está nos trazendo é exatamente isso, esse apoio ao momento difícil que ele passou. Ele passou com os pais junto dele, abraçando, sofrendo junto, sim. Porque amar é você estar junto com aquela pessoa, é você se doar, carregar, abraçar, para que ela não se sinta só. Porque a solidão nos leva, a gente, muitas vezes o jovem pode até se isolar e achar que ele não é mais amado. Porque ele não se abre. Às vezes procura o pai para conversar, a mãe para conversar, e a mãe fala: agora não posso, estou cansado. Como o irmão acabou de dizer, de repente está no celular. E eu presenciei esses dias, né? Fui num clube aqui na cidade e uma família lá toda sentada, até estava bonito porque estava sentada numa mesa, mas eram 4 e os 4 com o celular na mão. Era um momento de lazer, eu entendo que seria um momento para lazer. Eu não sei, de repente eles estavam conversando pelo celular, mas isso não existe. Nós precisamos ter um tempo com os nossos filhos, tempo na mesa. Sabe, o momento da refeição é um momento sagrado, é um momento ao qual nós partilhamos a vida ali. Não só o pão que Deus nos dá, mas a vida. Então você que está em casa agora, eu não sei qual é a dificuldade que você está passando como mãe, talvez mãe e pai passando com os filhos na droga, talvez na depressão, talvez o seu filho já até se mutilou por algum motivo. Os jovens estão se mutilando. Eu encontrei e atendi uma menina esses dias e logo ela disse que tem um grupo, eu não conhecia, eu não vi, mas um grupo de WhatsApp que ficam na Praça da Matriz à noite e eles conversam sobre suicídio. Então eu quero que você que está em casa, que está nos acompanhando, que você pense um pouquinho, qual é a dificuldade que você está tendo. Se você quiser mandar uma pergunta para nós aqui, dentro do possível, nós vamos responder. Manda, partilha, manda sua mensagem, o seu testemunho, aquilo que você está passando, que você precisa de uma orientação. E se for possível, a gente manda, senão eu respondo depois. Então eu quero que você que está em casa agora, medite um pouco aquilo que você está passando com a sua família, mas na presença de Deus, porque foi Ele que criou, Ele que abençoou a família. E nesse momento eu vou pedir para você que está em casa, ouvir essa música que o Hudson e o Clay vai nos trazer agora, e nós vamos ouvir e meditar a nossa vida e a nossa família, mas não sozinho. Chame Cristo para estar junto com você, chama Jesus para estar junto com você, o Espírito Santo. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o teu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar um amor mais sincero, um sorriso mais puro, um olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais.
vale a pena lembrar que a vida é curta demais. A nossa vida, ela é muito curta. Nós temos que aproveitar todos os momentos. Esses dias eu trabalhava sobre um tema para uma pregação e falava exatamente da segunda palavra de Jesus, entre das 7 palavras que Jesus na cruz, no momento derradeiro, ele fala, e a segunda era: ainda hoje estarás comigo. Ele falava para um bom ladrão, para aquele Dimas, e Dimas do grego significa o pôr do sol. No final do dia, naquele momento derradeiro, ele se converteu, ele abriu o coração para Deus. Então, e já nesse espírito assim, dessa presença de Deus entre nós, já queria acolher as pessoas que estão conosco. A Luciana Borges, né? Boa noite. Também a Verônica, uma santa noite a todos. A Daniela Melo, boa noite. Eu gostaria de pedir oração por mim, pelos meus filhos, a Ana Júlia e José Gabriel. Que Deus abençoe. Nós estamos orando e vamos orar no final desse programa. Nós vamos rezar por todas essas pessoas, pela família. Hoje é um programa especial, nesse período da quaresma, um período de conversão, um período de nós estarmos voltados a essa presença de Deus. Talvez vivendo alguns desertos, mas o deserto, quando nós estamos com Cristo, ele não é ruim, porque a gente sai dele forte, a gente sai dele novo. E eu já queria voltar novamente com o Hugo e pedir para você assim, Hugo, eu sei que você teve um relacionamento com a sua esposa, um namoro longo, né? E como foi esse processo de namoro também? Porque muitas vezes o jovem hoje, eu tenho falado muito isso, os jovens começam o namoro, só que ele começa pelo casamento, depois vai para o noivado e aí acaba. Porque esses dias uma pessoa me falava: a minha filha está namorando, ela tem 16 anos, mas eu achei melhor preparar um quarto para ela em casa, para ela ficar com o namorado. E aí eu falava: mãe, mas você está casando a sua filha antes mesmo dela ter um processo de vida. Isso também envolve, porque esse jovem amanhã pode se decepcionar, não ser aquilo que ele queria, e com isso acaba, né, quebrando o encanto, vamos dizer assim. Sim, e aqui é importante até mesmo salientar, né, que eu falo como cristão, não como profissional. Sim, sim. Né, porque há muita perseguição ideológica por conta de algumas questões, né, relacionadas à psicologia. Algumas pessoas têm uma certa implicância com a fé. Então eu falo aqui como cristão, né, conto parte da minha história. Bom, foi uma grande graça de Deus conhecê-la aos 13 anos, mas estava ali na flor da idade, né, preparado para tudo aquilo que a vida poderia me oferecer. E sempre tive muita orientação, né, dos meus pais em casa. Mas aí, um dia eu estava num encontro de jovens, logo que a gente tinha iniciado o namoro, e lá estava o Nelson e a Tati pregando. Sim. Eu tinha 13 anos na época, já fazia uns 13 que eles estavam aí nessa caminhada, né, para você ver há quanto tempo eles estão aí trabalhando na vinha do Senhor. E aí o Nelson e a Tati deram um testemunho contando como foi o relacionamento deles. E eu senti uma coisa muito forte dentro de mim, enquanto eles falavam. Foi um encontro muito profundo, né? Tivemos várias pregações, presença de sacerdotes, Jesus Eucarístico, adoração. Mas aquilo me marcou muito. Eu lembro que eu olhava para minha esposa, né, ali com 13 anos, minha namorada, nem noiva, e ela também olhava para mim, e tínhamos uma certa vergonha de expor isso um para o outro. Que quando eles falavam sobre castidade, que a gente buscaria e queria viver aquilo. Então, quando acabou o encontro, no meio da nossa conversa, a gente fez esse propósito. Com 13 anos de idade, a gente não sabia quando Deus nos daria a graça de nos unirmos em matrimônio, mas fizemos essa proposta um para o outro. E não foi fácil, né? Chegamos no dia do nosso casamento, né, no dia 4 de novembro de 2011, chegamos virgens ao altar. Por mérito nenhum, mas pela graça de Deus. Foi uma graça derramada dia após dia, porque tudo funcionava, né? O sexo é algo maravilhoso de Deus, é um plano de Deus, mas como bem o Senhor disse, tem o seu momento, né? Tem o seu momento para que isso aconteça. E eu sabia que cada dia a Santíssima Virgem Maria e a Eucaristia nos fortaleciam
nessa busca. E é muito difícil porque quando falamos disso, muitas pessoas podem dizer: nossa, mas eu já desisti, eu já não vou viver mais isso. Mas a grande graça de Deus é essa, né? Quando nós vamos trabalhar para Ele, nós podemos entrar às 8 da manhã ou às 5 da tarde e receber o mesmo salário. Então essa é a grande graça. A sexualidade, ela vivida de uma maneira irregular, fora daquilo que o Criador nos preparou, ela nos leva a um vazio. Então, um dos esvaziamentos que muitas pessoas sofrem se dá por isso. Não pense que nós vamos nos deitar com alguém, se levantar e ir embora, sem que essa pessoa leve nada de nós e sem que nós levemos nada dela. Há toda uma troca de coisas que a finalidade acaba não sendo completa. Então, foi muito difícil esse período, mas a gente conseguiu viver. E aí eu me lembro, já dentro do nosso casamento, quando nasceu nossa primeira filha, minha esposa teve uma cesárea e foi muito difícil a recuperação. Então tinha muito sangramento, a gente teve que se abster também de relações dentro do nosso matrimônio, porque era um momento necessário. E parece que naqueles momentos que eu estava junto com ela, em que eu tinha que limpar ela, em que eu tinha que às vezes ajudá-la com o banho, em que tinha que estar ali do lado dela dando aquele suporte, parece que era o momento em que eu mais a amava. Mais do que tudo. E eu olhava para aqueles momentos de juventude em que eu olhava assim para o corpo dela e desejava, mas eu dizia: não, tem um momento certo. Eu não vou fazer isso por ela e por mim, porque nós queremos algo que é maior e que nós não sabemos o que é. E esse algo maior era aquilo, era aquela convivência. De tantas outras coisas que a gente já passou junto, mas isso me chama muita atenção, de olhar para ela e de saber que aquela vida humana se depositava em mim. Mais do que num ato, mais do que tudo. Então ali eu senti realmente como lá no Lava Pés da Quinta-feira Santa. Parece que Deus me dava a graça de lavar os pés dela naquele momento. E em muitos outros momentos, ela também lavando meus pés. É isso que constrói uma família. Não somos uma família perfeita, não somos um casal perfeito, muito longe disso. Mas com a graça de Deus, nós nos mantemos. Diante de todos os ataques que as famílias recebem hoje em dia. Então, o amor é isso. Você falava bem aí da segunda palavra lá da cruz. Mas como é o amor exemplificado para nós através da palavra? O nosso amor hoje é um amor baseado no materialismo, é um amor baseado em coisas, é um amor baseado num excesso de prazer. Uma troca. Mas o amor verdadeiro que a nossa sociedade acaba renegando é um amor de cruz. O maior ato de amor começa na criação. Deus, ele não avança para nos criar, ele recua. Para criar algo como ser humano, Deus não avançou, ele recuou, ele deu um passo atrás para nos criar. E aí, Jesus dá um passo atrás quando vem entre nós, na terra. Deus, humano. Sim. Ele dá mais um passo atrás quando se coloca à mercê dos seus algozes, por nós, pelo nosso pecado, para a nossa salvação. Então o amor é isso. Às vezes a gente quer seguir em frente, mas é dar um passo atrás por essas pessoas. É olhar para o nosso filho, para a nossa filha que está passando por um momento difícil e muitas vezes ao invés daquele sermão, daquele ensinamento que a gente quer dar, é o carinho, é o afeto, é simplesmente estar ali do lado, olhar para a nossa esposa, para o nosso esposo naqueles momentos em que eles precisam. E quando nós não fazemos isso, dá tudo errado. Você falou algo importante. Primeiro, dos jovens, desse vazio que muitas vezes a sexualidade como que eu poderia dizer, uma sexualidade muito apressada, não sei se poderia falar assim, mas hoje jovens com 13, 12, então eles estão sendo usados, acabam sendo usados e depois são descartados, e isso vai trazer algo ruim dentro. E com isso eu queria já tá perguntando para você, lógico que você tá nos falando hoje não como psicólogo, depois você vai ter um momentinho, porque eu vou pedir para você fazer isso, mas você está falando como cristão, como aquele que é pai, como aquele que ama, como você acabou de demonstrar esse amor. Mas eu queria que você trouxesse para nós assim, os sinais, porque a gente precisa estar atentos aos sinais. Os pais, vocês que estão nos acompanhando em casa,
talvez a gente comece a perceber, né? Fica até difícil fazer essa pergunta e você só responder como cristão, mas também pode, como psicólogo, mas dos sinais que nós devemos estar atentos às pessoas, não só dos filhos, mas da esposa. Você falou algo importante, de repente hoje ela não está bem, ela está precisando de algo, sou eu que preciso, eu preciso me colocar a serviço. Então, ser esposo, ser esposa, ser pai é estar sempre a serviço, né? Disposto a ajudar. Queria que você falasse um pouquinho, né, de estarmos atentos a isso. Sim, é muito importante, né? Quando nós conhecemos alguém, nós sabemos quais são os elementos, né, que essa pessoa está nos dando e está nos avisando. Então, qualquer mudança brusca pode nos assustar. De repente, a pessoa fica mais fechada, evita falar, ou se ela fala muito e começa a não falar mais, né? Ou aquele que não fala que começa a ter outro tipo de comportamento. Então, é muito importante. E às vezes frases, falas que são muitas vezes despretensiosas, né? A pouca vontade de acordar, a pouca vontade de viver, né? São muitos cuidados que nós podemos ter com aqueles que estão do nosso lado, né? Os filhos que estão lá muito trancados, os filhos que passam muito tempo no celular, né? Com quem estão falando? Você estava falando aí de um grupo, falando sobre suicídio. Sim. Quer dizer, nós temos que estar atentos. Ah, mas meu filho já tem 15, 16 anos... Se tivesse 20, né? Nós temos que estar atentos a tudo isso que vem acontecendo. Então, cada vez mais o sentido da vida humana ele tem sido esvaziado. Então, tem sido esvaziado isso dentro do coração das pessoas. Às vezes, não só num sentido religioso, mas num sentido maior. Então, qual que é a primeira ideia que nós temos colocado nos nossos jovens e que ela é muito prejudicial? Que ele não é ninguém sem um diploma. Já é a primeira ideia que coloca e que se coloca uma pressão, uma necessidade que ela não existe de fato. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse assim, olha, é a minha profissão que me fará feliz. Quem não tem uma boa profissão não é feliz. E eu virei para ela e perguntei se ela conhecia um lixeiro feliz. Ela falou que sim. Eu disse, por essa lógica, a profissão, né, eu que para pôr o lixo fora de casa já vou com o nariz tampado lá, né? Todo mérito a essas pessoas que têm essa profissão, mas é uma profissão muito difícil, né? O que um lixeiro é conhecido na sociedade? As pessoas não dão valor algum, né? Mas essa pessoa acreditava que o valor estava naquela profissão. Eu falei, muitos deles são felizes com suas famílias, com suas vidas, e você está buscando nessa profissão algo que não pode te dar, algo que essa profissão não vai te dar. Pensa que a nossa vida é uma régua lá de 30 centímetros e a profissão é 2 centímetros. Ela pode te dar um certo sentido, mas não vai te completar. Então há uma exigência muito grande hoje, em cima dos nossos jovens, em cima dos nossos adolescentes, né? E uma busca por um sentido que muitas vezes não existe. Esse é um dos fatos, mas temos tantos outros, uma vida virtual, né? As pessoas que se refugiam aí no Facebook, no Instagram, e o que nós apresentamos ali? Ninguém posta lá o pão com ovo, né? A gente posta comida japonesa, a gente posta lá as nossas viagens, né? Eu vou para Angatuba, eu não coloco foto lá, mas se eu vou para a praia, com certeza vai ter uma foto lá. Então, sempre incentivando a uma vida material. Mas quando nós nos apresentarmos diante da morte, nós nos apresentaremos com o quê? Talvez nem a roupa do corpo. Então, não há sentido nessa busca desenfreada. Não estou dizendo que não é importante, é extremamente importante o trabalho, o estudo, sim. Mas são complementos da nossa vida. Sabe, você falando isso, eu me lembrei da segunda tentação de Jesus, da terceira tentação que nós ouvimos no primeiro domingo da Quaresma, que o diabo leva ele até o alto, né, no topo mais alto e oferece para ele, olha, se você se prostrar diante de mim hoje, você terá tudo isso aqui. E Jesus, ali a recusa de Jesus, e muitas vezes as pessoas falam, mas Jesus tinha tudo aquilo, porque tudo é de Deus, né? O céu, tudo foi criado por Deus, mas o que foi oferecido a Jesus é exatamente o que o Hugo está dizendo agora. Às vezes nós estamos buscando e ofereceram para ele a mentalidade, é isso que vende, né? Ofereceram as riquezas do mundo, ofereceram a mentalidade do mundo. Hoje muitas vezes a pessoa posta algo que você falou no Instagram, no
Face, em algum lugar, e daí não tem nenhuma curtida. Aí a pessoa pode até se... né? Esses dias eu vi uma pessoa que tinha problema físico e ela colocou assim: porque eu tenho um problema físico, ninguém vai curtir isso daqui. Quer dizer, já é um se sentir, né, rebaixado, se sentir humilhado, e aí precisa ter alguém do outro lado que ela nem conhece e colocar um dedinho lá para curtir. Legitimar. Então... E é isso, e Jesus, quando lhe ofereceram tudo aquilo para ele, ele fala, ele não aceita, mas não é porque tudo aquilo é dele, porque o que o divisor está oferecendo, e muitas vezes está oferecendo para você, jovem, para você, pai, para você que está em casa, são riquezas que não pertencem a esse mundo em si, né? O mundo o qual Jesus nos dá, que é o mundo de amor, né? O dinheiro, o serviço, é tudo uma consequência. Pelo que o Hugo está nos dizendo, exatamente isso, é uma consequência de uma vida feliz. Não importa no que exatamente você vai fazer, e muitas vezes acontece, né? Do pai rotular e colocar, talvez ele é uma profissão que o pai queria, ele não conseguiu, ele quer que o filho seja. E isso é uma cobrança muito grande, né? Hoje é uma cobrança desse jeito. Eu vi numa determinada escola, esses tempos eu vi, eu consegui, a gente participando lá um pouquinho, e eu percebi a cobrança daquele precisa ser melhor do que o outro, você tirou uma nota inferior do que o outro. Então, nós temos que tomar um cuidado com isso, porque talvez nós estamos fazendo uma pressão no momento errado que não deveria ser. A gente deve fazer o apoio, sim, quando os filhos estão nesse processo de caminhada, os pais precisam orientar, sim, mas sem pressionar. Eu acho que a pressão leva a uma decepção, ou você tomar uma decisão, porque toda e qualquer decisão hoje que eu tome, eu vou abrir mão de outras, de uma porção de outros caminhos, e talvez com uma pressão do pai, em vez de uma ajuda, acaba colocando o filho numa situação que depois ele não sabe como lidar, como sair. E eu queria, antes de nós voltarmos um pouquinho com o Hugo, que o nosso irmão Hudson e o Clay, mais uma música para nós. E a gente vai voltar logo depois novamente com a família, né? Falando desse processo de nós caminharmos com a família. Assim, essa canção, Diácono, eu queria... Os jovens que estão jogados no chão, que acham que não tem uma solução, sabe? Que eles estão sozinhos, na verdade. Assim, hoje eu peço que realmente Nossa Senhora adentre casa dessas pessoas e realmente levante eles do chão, que eles se sintam amados, que eles não estão sozinhos, que Deus já sofreu tudo que a gente tinha que sofrer naquela cruz. Então, assim, que essa canção seja como uma flecha realmente, e que vá em direção ao coração desses jovens que estão sofrendo, sabe? No coração dos pais, que nós mesmos como pai prestemos mais atenção dos nossos filhos. Como o Hugo dizia, vamos ver o que eles estão vendo no celular, no computador. Então que essa canção realmente seja o ponto inicial da salvação das famílias hoje, que realmente Deus levante a nossa família do chão hoje. Amém. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim
e te darei novas vestes, filho amado. Nós queremos acolher a Daniele, né? Daniele Melo. Boa noite, eu gostaria de pedir oração. No finalzinho nós estaremos orando, irmã. Peço a oração por mim e que Deus e Nossa Senhora passe à frente, que o juiz faça a melhor decisão que for em relação à minha família, que eu amo muito. Eu creio, irmã. Eu não sei exatamente qual é o processo, mas eu deduzo que vocês estejam passando por um processo de divisão na família. Então, que Deus abençoe muito. Manda um abraço, está mandando um abraço para o Hudson aí, para o Clay. O Fábio Madeira, boa noite, irmão. Deus abençoe, Fábio. Que Deus esteja sempre no seu coração, na sua família. A Inês também, a paz de Jesus a todos e o amor de Maria. Amém. Hugo, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, talvez até como psicólogo, assim, para os pais que estão em casa, né, falando um pouquinho desse relacionamento de pais e filhos, né? Agora num contexto assim mais de um alerta, né? Porque nós estamos vivendo bastante esse conflito aqui em Itapetininga, estamos tendo muito, irmão. Você sabe disso, mais que isso, mais do que nós, como profissional na sua área, mas a gente sente isso, né? É um vazio. Ontem eu estive no sábado, estive ontem à noite com grupos de jovens diferentes, mas com os mesmos problemas. Se sentindo abandonados, se sentindo tendo os pais, mas se sentindo que os pais parece que não amam. A grande reclamação é isso: meu pai parece que não me ama, minha mãe parece que não me ama, não se importa mais comigo. Sim, a primeira grande inversão que nós tivemos aí na nossa modernidade é o conceito do amor. Muitos desses jovens, eles não se sentem amados pela falta de conquistas, pela falta de bens materiais em alguns momentos, pela falta, às vezes até da presença mesmo de fato. Mas o conceito de amor está muito aberto a um conceito muito generalista. As pessoas não têm mais olhado com amor real, não têm mais buscado o contato. Muitas vezes uma incompreensão. Meu pai tem que trabalhar o dia todo, eu já não sinto esse amor. A minha mãe que às vezes tem coisas para fazer. E nós temos perdido muito o contexto de gratidão das nossas vidas. Então há uma cobrança muito grande, há uma exigência muito grande sobre os nossos jovens e que perderam esse conceito. Então muitas vezes o próprio diálogo esvaziado, né, seja pela televisão, pelo celular ou por tantas outras atividades do nosso dia a dia. É muito necessário que os pais estejam ali 24 horas com os seus filhos. Como que eu vou fazer isso no seu trabalho? Como eu vou fazer isso? Perto você está, se dentro você está. Então é necessário todo esse desenvolvimento, todo esse crescimento. Né? Tem pais que não sabem como foi o dia na escola. Se eu não ouvir meu filho, alguém na escola pode ouvir. E pode não ser alguém que quer fazer o bem para a vida dele. Né? A internet vai ouvir. Se eu de fato não educá-lo, pode ser que o Felipe Neto venha educá-lo lá no YouTube. Então são tantas coisas, são tantas opções que nós acabamos nos distanciando dos nossos filhos. E para os pais, o grande contexto é a fuga do egoísmo. Hoje eu estou com a minha segunda filha, está com 5 meses agora. Estou começando a aprender a ser menos egoísta. Agora. Depois aí de 8 anos de casado, depois a primeira filha já com 6 anos, agora a segunda aí com 5 meses. E estou aprendendo a ser menos egoísta, aprendendo a olhar menos para mim. Então, muitas vezes, o esvaziamento do coração é necessário por parte dos pais. Saber que nós não vivemos mais para nós, que nós vivemos para os nossos filhos. Né? Não tem como fugir do amor de Deus. Sim. Não tem como fugir. Ele sacrifica o Filho único por amor àqueles filhos que, de certa forma, eram bastardos. E muitas vezes nós não queremos sacrificar nada pelos nossos filhos. Então é necessário. Ah, não, porque eu preciso dormir, porque eu tenho que acordar cedo. Todo mundo tem. Mas muitas vezes as nossas desculpas estão arrastando os nossos filhos a sofrerem. Nós não temos ensinado eles a superarem o sofrimento do dia a dia, porque muitas vezes nós ainda não superamos.
Porque nós temos uma ideia, muitas vezes, do Deus Todo-Poderoso. E, de fato, Deus é Todo-Poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa na nossa vida. Mas como Ele se apresentou para nós? Todo-Poderoso numa manjedoura? Todo-Poderoso ali que podia ter passado até fome? Que não tinha uma casa para repousar? A Sagrada Família? Como Ele se apresenta para nós? Depois da sua vida pública, anunciando o Evangelho, mas como alguém que não tinha nada. As raposas têm tocas, mas eu não tenho uma pedra para repousar a minha cabeça. E nós esquecemos já desse imperador, do imperador que tem uma coroa de espinhos na cabeça. Nós queremos só o Deus Todo-Poderoso. E quando nós olhamos só para Deus Todo-Poderoso, nós caímos num erro até da nossa fé. Deus é Todo-Poderoso? É. Mas nós não esquecemos o como Ele se apresenta para nós. A busca desses jovens, desses pais, muitas vezes tem sido o poder. E o que é o poder traduzido para o mundo hoje em dia? É um poder financeiro, é um poder econômico, poder social, mas que não faz parte da realidade de muitos desses jovens, que sentem-se sozinhos, que sentem-se abandonados. E esse sentimento é muito difícil. Eu recebo muito em consultório jovens, às vezes pais e mães também, que veem essa realidade, esse esvaziamento de um sentido no coração. Pensa comigo se eu coloco o sentido numa carreira profissional e essa carreira não dá certo. Eu vejo todo o meu sentido ali indo embora, o sentido da minha vida, porque de fato não tinha esse sentido tão grande. Ou se eu coloco todo o meu sentido numa pessoa, quem é a pessoa que nunca traiu, que nunca errou, que nunca decepcionou? O verdadeiro sentido ele tem que estar dentro de nós, e não fora nas coisas que nós buscamos e muitas vezes categorizamos como sentido. Então está esvaziado isso no núcleo familiar de muitas casas. Quais são os nossos exemplos de hoje? Quando nós ligamos a televisão, quando nós vimos lá as novelas, ou quando vemos tantas outras coisas que querem nos trazer como exemplo. Sendo que os grandes exemplos que a nossa igreja sempre nos forneceu, foram os santos, que nos ajudaram, que nos auxiliaram. E é muito importante que a gente busque esses exemplos. As coisas velhas que estão se perdendo por coisas modernas que não têm sentido, que são coisas fúteis. Então nós precisamos nos aproximar. Sabe aquela marcação cerrada, daquele meio campista que não desgruda? É isso que nós temos que fazer com os nossos filhos. Mas aí eu vou sufocá-lo, Mas muitas vezes não é um sufoco, é uma necessidade. Uma necessidade. Na esquina de casa já tem coisas que querem tirá-los de nós. Então nós precisamos ter sim uma marcação cerrada. É tão triste quando eu vejo jovens de 16, 17 anos contando que vão para baile funk. Eu não consigo imaginar, não consigo conceber isso na minha mente como é essa estrutura. E muitas vezes o pai deixa na porta e vai buscar na porta. E às vezes acha que está fazendo um grande negócio. Não é moralismo, não é querer colocar uma regra na vida dos outros, mas é necessário. É necessário. Nós precisamos ter uma vida reta, nós precisamos ter parâmetros. O grande escritor britânico Chesterton, ele dizia que o catolicismo ele tem alguns muros, mas eles são os muros de um grande parque de diversões e que nos impede de encontrar um mundo lá fora cheio de perigos. Então é isso que Deus faz para nós, essa proposta. Nós vemos hoje crianças com 2, 3 anos que não têm limites. Sim. Que não têm limites. Então nós precisamos, o primeiro passo é esse, estipular esses limites e garantir que os nossos filhos vivam frustrações. É natural. Tem crianças que não são frustradas, então com 9, 10 anos tem sua primeira frustração. Vão ter frustração lá na adolescência e não vão saber lidar, porque nós não soubemos trabalhar. Em casa nós devemos frustrar porque nós temos um poder de minimizar essa frustração para o nosso filho. Mas o mundo lá fora não vai minimizar. Quando tiver que bater, vai bater com toda a força. Então quando os pais têm essa oportunidade, é necessário trabalhar o não, dizer, olha, você não pode fazer isso. Isso não é legal. E a igreja sempre nos ensinou que nós temos 3 vias de educação. Uma educação pedagógica, que hoje é hipervalorizada, não que não seja importante, é de extrema importância, mas ela é menos importante
do que uma educação social, do que nós educamos os nossos filhos para uma convivência, e ainda mais do que a educação da vontade. Essa última ela está esquecida. Antigamente era trabalhado isso nos nossos filhos. Educar a vontade. Por quê? Porque vontade a gente tem de fazer as coisas mais baixas da alma, muitas vezes. E se nós não educamos, nós nunca vamos conseguir conquistar. Então é necessário essa educação. Eu quero acordar a hora que eu quero comer o que eu quero, na hora que eu quero. Essa educação da vontade, ela é tão profunda e tão especial quanto as outras duas. Eu posso dar a melhor educação pedagógica, a melhor educação social. Aquela criança que chega perante todo mundo, né? E que tem aquele elogio. Nossa, como ele é quieto, como ele é educado. Mas se eu não educar essa vontade, que é natural, né? Que vem da nossa criação e de toda a nossa história, de todo o nosso mito fundacional lá do Gênesis, vem de lá tudo isso em nós. Se nós não olharmos para lá e não educarmos essa nossa vontade, nós vamos nos tornar pequenos ditadores. É isso que as crianças muitas vezes têm se tornado. E futuramente sem nenhum limite, né? Porque Sim. Sem nenhum limite. E você falou algo importante, que nessa passagem que a gente está, frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar. Essa palavra dominar, eu lembro que me chamou muito a atenção quando eu estava fazendo a teologia, estudando um pouquinho, e se aprofundando nessas frases, né, da palavra de Deus. E dominar é administrar, né? Quando a gente vai buscar lá na origem dessa palavra, e a gente muitas vezes a gente toma essa palavra errada, porque dominar é você dominar alguma coisa e impor as coisas para ela. Agora, quando eu pego a palavra administrar, um bom administrador, ele ama aquilo que ele faz e ele faz com amor. Então, quando eu falo que a família, os pais são administradores dos filhos, porque os filhos não nos pertencem, são presentes nos dados por Deus. Então, eu preciso administrar isso, é amar. E amar entra ou não, entra essas limitações que você trouxe muito bem, que está esquecido na igreja, né? Não só na igreja católica, mas num ambiente, né, num todo, né? Acaba se esquecendo. Então, não esqueça você que está em casa. Lembre-se assim, que o seu filho é um presente, não importa as circunstâncias, as dores que você está passando com ele, o sofrimento, mas uma palavra que eu sempre falo, jamais diga que o seu filho não tem mais jeito, porque ele tem sim, mãe. Então, você dando esses limites, principalmente você que estão com as crianças pequenas, são presentes de Deus, como o irmão está aqui, né, com 6 meses, né? Esse processo de amar e também já de ir colocando limites, porque tem, né? Então não esqueçam disso, que vocês são administradores, e o administrador, ele ama, ele cuida, ele faz crescer aquilo que é o presente de Deus, para que um dia você devolva isso a Deus. Agora, nós temos que tomar muito cuidado com esse bloqueio, né? Com esse fato que está acontecendo. Muitas vezes nós estamos interrompendo tudo isso. Eu queria, o nosso programa já está rápido hoje, nós não conversamos nem a metade que nós precisávamos com o Hugo aqui, mas eu queria mais um refrãozinho de uma música para nós aí, que depois o Hugo vai trazer mais um recadinho. Ele trouxe uns livros para nós aqui, até como orientação, como uma leitura, né, para a família em si. Tem aí, Hudson? Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Já não há o que temer, por tuas chagas posso crer na vitória. Eu entregarei as dores que guardei aos pés da tua cruz e confiarei. Já não há o que temer, por tuas chagas posso crer na vitória. É a grande vitória. Jesus nos traz essa vitória. Eu creio muito nisso. Eu creio nessa presença real de Deus, que nós não estamos sozinhos. Eu queria nesse momento, Hugo, deixar livre. Sei que nós tínhamos muitas coisas para a gente
conversar ainda, mas eu creio que nós vamos precisar marcar um novo dia para a gente estarmos juntos. O tempo é muito rápido, foi muito rápido. Mas... É muito importante, só para a gente concluir, né, esse pequeno recado, antes de eu só mostrar também rapidamente os livros que eu trouxe aqui. Esse egoísmo, ele nasce em nós quando nós começamos a evitar os filhos que Deus nos manda. A igreja, por uma vida toda, ela nos ensinou a acolher os filhos. E hoje, né, eu quero ter um filho, né, um casalzinho ali. Esse egoísmo dos pais vai se refletir nos filhos. Então nós precisamos estar abertos à vida. Né? Quantos foram os santos que não se abriram à vida e isso gerou frutos? Né? Às vezes a gente escuta testemunhos da mãe que não quis ter o 8º filho e aquele se tornou um sacerdote, né? Um prefeito ou alguém importante. A mãe não queria, mas Deus tinha um propósito. Então Deus tem um propósito para os casais. Né? Não tenham medo. A gente tem muito medo por uma questão financeira, por tantas questões de educação, mas eu acho que a Santa Igreja ela nos pede e nos ensina e cuida de nós. Os livros que eu trouxe aqui, até é importante demonstrar, porque esse aqui é Educação dos Filhos. Então ele tem conselhos aqui de Santo Antônio Maria Claret, Santa Teresa d'Ávila e São João Crisóstomo para a educação dos filhos. Né? Como eu estava falando, a gente tem que voltar às coisas velhas. Né? Trouxe também aqui um do venerável Fulton Sheen, ele que fazia um programa de televisão também nos Estados Unidos na década de 60 e que aí está para ser até canonizado, né? Então esse livro ele vem falar Filhos e Pais. É um manual de orientação e que fala como que nós podemos fazer para tornar o nosso filho um marginal. Então a gente faz justamente o contrário, né? Ele vem de um contexto nos Estados Unidos onde muitas crianças e adolescentes estavam entrando numa vida de marginalização, de marginalidade, e ele buscou através disso falar. E esse é do psiquiatra, o Dr. Ítalo Marcilli, que são os 4 temperamentos na educação dos filhos. Então, se a gente conhece o temperamento do nosso filho, nós temos como trabalhar muito melhor esse dia a dia, né? Se ele é melancólico, fleumático, sanguíneo, colérico e quais as inclinações que essa criança vai ter. E aí a gente também acaba conhecendo o nosso próprio temperamento e como que a gente pode unir a educação da melhor forma, né? Sem punir excessivamente, mas sem também deixar muito espaço, realmente cuidando da melhor forma aí dos nossos filhos. Os 2 primeiros são da editora Catequeses, lá do professor Felipe Neri, e o segundo aqui da editora Quirion. Que legal. Eu queria... Não sei se você conseguiu focar bem aí, irmão. Então, deixar para vocês aqui, enquanto nós... É algo importante que o irmão nos traz, porque é exatamente uma orientação onde nós buscamos também, né, compreender tudo isso que nós estamos passando muitas vezes com os nossos filhos e às vezes a gente não sabe como lidar, né? Eu queria... Estamos chegando no final do programa. Eu esqueci o nome da sua esposa. Olha que me perdoe. A Gisele. Gisele, né? Gisele, eu queria mandar um abraço para a Gisele e falar assim que Deus abençoe muito você. Você está aí com as meninas, né? Cuidando delas. E o Hugo, sei, ele mesmo falou aqui, saiu às 6 e pouca da manhã e está até agora e está aqui para falar um pouquinho para a gente, para nos dar uma ajuda, falar sobre família, dessa importância da família. Então, eu já quero agradecer, que Deus abençoe e através de você agradecer você, Gisele. Deus abençoe, porque já presenciei você, né, vocês dando um grande testemunho de família. Então, Deus abençoe muito. Irmão, muito obrigado. Deus abençoe muito. Eu que agradeço a bênção de estar aqui essa noite, os irmãos também, o pessoal que está fazendo o programa aí e os irmãos que estão cantando Amém, com a gente. Amém. Hudson, Deus abençoe. Clay, Deus abençoe. E agradeço também o Rafael que está aqui. O João deve estar desesperado lá, falando assim, vou cortar, vou ter que cortar. Então que Deus abençoe muito. Hoje não deu tempo de nós orarmos, mas eu vou responder a cada um de vocês depois, né, individualmente, a cada um que mandou a mensagem, mas estou orando por todos vocês de casa. Então, que Deus abençoe muito e até semana que vem. Não esqueça, estaremos aqui com o programa O Amor Restaura. Hugo, Deus abençoe. Clay, amém. Hudson, Deus abençoe muito, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês, a você que está em casa nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pare de se maltratar.
Rei.